Fala galera, beleza? Bom dia, bom sabadão para todo mundo aí. Então hoje passando aqui mais uma vez, né, pra gente falar sobre o caso clínico da semana aí e o raciocínio clínico associado a isso, tá bom? Então vamos lá. O paciente apresentou-se, né, com uma queixa de dor e um pouco de alteração de sensibilidade ao nível do quadríceps direito, né? A princípio uma clássica cruralgia, né? O que seria uma cruralgia? Pode ser uma dor ao nível do quadríceps, né? Justamente por algum ponto de crush, ou algum ponto de compressão no trajeto do nervo femoral, seja ele mais central, relacionado às saídas nervosas do plexo lombar de L2, L3, L4. Sabemos que essa saída neural tem uma relação com a dura mater através do opérculo de Forestier, ok? Sabemos que nesse trajeto ele tem uma relação direta com o músculo psoas e com o quadrado lombar, são dois músculos extremamente importantes no trajeto do psoas e também no tratamento de qualquer queixa em relação à coluna lombar, claramente, coluna tóraco-lombar, exá também, claro, sempre a pelve e ao quadril pelas suas inserções associadas, tá? E no seu trajeto também tem uma relação direta quando toma o rumo anterior, né, em direção anterior para inervar músculos relacionados ao quadríceps, né, o pectíneo, psoas e o sartório também, né? Uma relação também muito importante que pode ser um ponto de crush, pode ser a região do ligamento inguinal e também a região entre as faixas, né, dos adutores e dos isquiotibiais, justamente também pela relação que ele tem com o canal de Hunter, né, com o canal dos adutores. Então, em todo esse trajeto, a gente tinha que estar investigando, e testes específicos, claro, de tensão neural do nervo femoral nos davam uma positividade naquele momento. Mas o que nós teríamos de associado a isso? Porque a queixa dele começou após ele ter feito uma caminhada intensa, uma coisa que ele já estava acostumado a fazer, né? É um senhor de idade, mas é um senhor de idade ativo, não é sedentário. Faz atividade física de 4 a 5 vezes por semana. E segundo ele, essa dor começou após uma caminhada um pouco mais vigorosa que ele fez. Mas vamos entender o contexto geral. Dentro do contexto avaliativo global, como sempre, né, a gente tem que começar a ligar outras peças e não só tratar o sintoma para saber porque aquilo já estava se perpetuando há um tempo. Ainda mais quando você tem uma tensão neural associada. Não me pareceu naquele momento uma radiculopatia pela intensidade da dor na escala visual analógica, tá? É visual e analógica, a gente usa isso no nosso dia a dia clínico. É uma escala visual analógica de 6, mas não era assim. Entre severidade, sofrimento e interferência no dia a dia dele, na média geral, junto com a questão de ser uma dor contínua, intermitente ou contínua com crises, então a gente já dá uma cercada por outros lados. Era uma dor de intensidade 6, 3 e 1, que dava 9 dividido por 3, 3. Então, assim, de 0 a 10, 3 ainda é classificado como leve, mas estava o incomodando ao ponto dele vir fazer a consulta para avaliarmos e posteriormente tratarmos a situação. Associado a isso, questões viscerais são sempre muito importantes, principalmente que pacientes que cursam com perpetuação de sintomas muitas vezes têm uma percepção exacerbada a princípio de um estímulo nociceptivo ou um estímulo nociceptivo que curse naquele momento com uma alteração neuropática, certo? Ele estava no momento com um padrão nociceptivo lombar e neuropático do membro inferior à direita por uma, a princípio, compressão do nervo femoral, certo? Uma clássica cruralgia. O paciente me relatou ter síndrome do intestino irritável e aquilo já veio à minha cabeça. Porque classificado hoje, o paciente de síndrome do intestino irritável é um paciente de mecanismo neurofisiológico nociplástico. O que é isso? A própria síndrome do intestino irritável, ela é a doença, é uma doença relacionada ao sistema visceral, claro, e classificada como uma doença crônica primária. Por quê? Porque existe um déficit neuronal de processamento da entrada nociceptiva. Por isso mesmo, nociplástico, ok? Então nós já precisamos entender que muitas vezes o próprio sistema modulatório opioide endógeno descendente ou a nossa farmácia interna, né, que secreta as nossas substâncias que fazem a inibição do estímulo nociceptivo ao ser carreado da periferia ao centro, da periferia em direção ao corno posterior da medula, certo? E depois para poder ascender para centros superiores, tálamo, córtex, aonde essa dor é percebida. Esse sistema não consegue fazer isso com muita eficiência porque existe justamente um déficit do processamento neuronal, né? Sendo assim, vindo de uma classificação a princípio nociplástica, veio logo à minha cabeça, estamos com mecanismos sobrepostos nesse momento. O que é isso? Ele já tem uma doença de base,
ao qual ele faz o tratamento. Sabemos que temos um déficit do processamento neuronal central em relação à entrada nociceptiva e que por si só ele percebe mais o estímulo nociceptivo, certo? A dor não é uma sensação, a dor é uma percepção, mas entendemos que nesse momento também está cursando com um quadro tanto nociceptivo de dor da coluna lombar, quanto um quadro neuropático provável pelos testes pela compressão do nervo femoral em alguma parte do seu trajeto. Vamos ver onde isso está acontecendo. De forma posturológica, dentro de uma avaliação global sempre, né, já evidenciamos uma perna curta anatômica esquerda, que não é problema nenhum, a não ser que o corpo não tenha uma boa adaptação a isso. Cirurgias associadas a isso, para pensarmos no tecido facial, tanto visceral quanto superficial. Precisávamos saber se tínhamos alguma cirurgia na história, no meio do caminho, né? Não podia, nesse momento, talvez, não ser da cronologia, certo? Mas é sempre um dado importante para que, se nunca foi tratado, a gente possa tratar esse tecido cicatricial também. E ele me relatou ter tido um CA de bexiga há 5 anos, ao qual fez uma cirurgia. Já me veio à cabeça outra víscera associada a isso. Será que temos alguma relação com as vísceras gastroesofágicas e principalmente com a questão do fígado? Me relatou que há um pouco de tempo atrás fez uma ultrassonografia a qual evidenciou uma esteatose hepática. Ok, bexiga, fígado, opa, nós temos um sistema suspensor nesse mecanismo todo, né? Que liga justamente ligamentos específicos que saem da direção do diafragma para o fígado, do fígado em direção à região umbilical, da região umbilical em direção à bexiga, que é o sistema suspensório da bexiga, através do ligamento uraco. Então, de alguma forma, nós tínhamos uma alteração da lâmina sacro-reto-genito-vésico-púbica no caminho também. Então, teremos que estar atentos a todos esse contexto, né? Dentro de um contexto global, pela dor nociplástico primário crônico, através da patologia síndrome do intestino irritável, cursando nesse momento com um padrão nociceptivo de dor lombar, esclerótomos positivos à algometria, certo? Para quem não sabe o que é algometria, a gente usa um aparelhinho, né, de pressão para pontos dolorosos específicos. Você pode usar no tendão, no ventre muscular, numa proeminência óssea, né, onde você quiser avaliar o quanto de dor que o paciente percebe ao você fazer o teste, ok? Algometria de pressão limiar de dor realmente assim baixo para o estímulo que foi dado. E vamos seguir em frente, já que a gente sabia que precisava melhorar, claro, a dor nociceptiva lombar, o quadro neuropático do membro inferior, tirar as cinesiofobias e os fantasmas que o paciente bota na cabeça, né? Claro, ele estava com medo de voltar a fazer a prática da atividade física, cheio de nocebo na cabeça, né? Porque não, o senhor não pode fazer mais nada, não, porque isso vai piorar, não, o senhor pode operar, não. Vamos avaliar, vamos entender o que está acontecendo, vamos tirar as bandeiras vermelhas sempre, o primeiro num paciente principalmente desse. Então, um paciente que já teve um CA, um paciente nociplástico crônico primário, nós temos que tirar as bandeiras vermelhas até para que as nossas condutas sejam sempre o mais possível assertivas, né? Dentro desse contexto, achamos a questão da perna curta anatômica esquerda, o que não era a princípio muito interessante, mas, porém, dentro de um contexto global, boas adaptações podais, um padrão hipoconvergente exofórico que não me chamava muita atenção no que estava acontecendo naquele momento. Porém, na avaliação específica que fomos fazer das estruturas relacionadas ao trajeto, né, do nervo femoral, realmente encontramos um músculo psoas desse lado direito muito hipertônico. Numa boa adaptação, a gente sabe que geralmente o tensionamento maior do psoas é do lado da perna curta anatômica, que nesse caso estaria em excentricidade. Nesse caso, encontramos um psoas à direita da perna longa, com uma boa adaptação do valgo podal, tá? Então, a perna curta não estava me trazendo muito, na verdade, existia naquele momento um padrão do outro lado de um encurtamento pélvico, e não podemos esquecer que tivemos uma cirurgia na região da pelve menor, certo? Então, antes de atacarmos diretamente a questão neural, a gente vai ver todo esse trajeto. Um músculo psoas muito hipertônico desse lado, um quadrado lombar adaptativo hipertônico desse lado, porque ele faz uma atitude escoliótica contralateral do lado esquerdo, claramente adaptativa em relação à dismetria dos membros inferiores. Dois músculos importantes no trajeto do nervo femoral. A região de ligamento inguinal à direita, realmente uma região muito sensível, e os testes de tensão neural clássicos do nervo femoral positivos. Vamos lá para entender o contexto geral. Dentro do contexto geral, essa dor lombar que já veio e já vinha antes da questão relacionada à cruralgia cursando naquele momento, ao meu ver, poderia ser uma dor referida por causa justamente dos intestinos, claro, e também uma dor referida por causa da questão da bexiga.
ok? Que já estava resolvido, já tinha se feito tratamento e não estava cursando com nenhuma questão nada em relação ao CA nesse momento. Mas precisávamos tratar esse tecido. Lâmina sacro-reto-genitovésicopúbica. A gente sabe que a coluna lombar muitas vezes ela sofre por hipermobilidade. Os locais de facilitação geralmente são locais de hipermobilidade, que ao redor de toda a sua metâmera, né, das 6 estruturas que compõem uma metâmera, um esclerótomo, um dermátomo, um miótomo, um viscerótomo, um angiótomo e um fasciótomo, podem sofrer facilitações. E claro, a gente tem uma via viscerossomática, ao qual essa via bexiga, nesse caso, leva essa informação. Claro, a inervação dela, uma parte sai da lombar, né? Então a gente precisava investigar se naquele momento aquilo ali também estaria causando uma positividade, né? Então fomos especificamente em cima disso, tratamos a lâmina sacro-reto-genitovésicopúbica através de técnicas funcionais, né? Tratamos a questão sacroilíaca de extrema importância, né? Tratamos as vísceras associadas, o mecanismo crânio-sacro, claro que é extremamente importante por causa do parasimpático, né? Nesse caso, um parasimpático sacral importante, mas nós tínhamos vísceras relacionadas à região diafragmática, subdiafragmática, principalmente o fígado, então nós precisávamos, claro, tratar o trajeto do nervo vago, até porque, não só pela sua inervação parasimpática, sabemos que pacientes que têm uma percepção maior de dor são pacientes que têm uma entrada parasimpática diminuída, então digamos que eles cursam autonomicamente com uma desautonomia, e essa desautonomia pode ser um facilitador do processo de nociplastia, ok? A dor não é autonômica, mas o sistema nervoso autonômico simpático, principalmente, nesse momento, poderia estar, claro, mais elevado e com isso ele tendo uma entrada parasimpática maior. Não dá para dizer se a porta está mais aberta para um ou mais fechada para outro, tá certo? Eu não tinha como fazer isso nesse momento, apesar de que hoje nós temos bons testes de variabilidade de frequência cardíaca que nos dão uma questão autonômica muito importante, pelo menos para sermos um pouco mais assertivos quando formos lidar com o sistema e tratá-lo, tá? Seja de forma bottom-up ou de forma top-down, ok? A forma top-down, claro, é o manejo que a gente vai fazer com o paciente e o que ele próprio vai poder fazer, autotratamento, exercícios associados a isso, aos quais a gente dá a chance do corpo produzir essas substâncias opioides endógenas e com isso termos um melhor processamento da entrada nociceptiva, ok? Tratamos todo o trajeto do nervo femoral, claro, tratamos a região sacroilíaca, a região lombar, o tecido visceral e o tecido facial que estava associado a isso. E, nesse caso, vamos esperar agora durante essa semana para obtermos a resposta, fazermos toda a nossa reavaliação e dentro de todo esse raciocínio associado entendermos quais são os contextos que ainda vão perdurar. Beleza? De forma estrutural, de forma biomecânica, de forma posturológica, aferente e referente, sempre ligado em tudo, tamo junto, valeu? Espero que tenha sido válido para você, ó. Até breve.